A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa estar abençoando você, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. E não podemos estar na nossa aula virtual, então estou deixando aqui um vídeo da aula referente ao que nós daríamos na aula online. Então peço perdão, tive um compromisso com a igreja, então quero deixar aqui, estou deixando aliás, na plataforma e o texto, e hoje estou aqui dando a explicação da aula. Amém? E vou estar passando também, vou estar liberando também um trabalhinho para complementar com a nota da prova final. Tá bem, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vamos estar orando. Senhor Deus, soberano e eterno, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, agora peço que Tu, Senhor, abençoe esse momento, abençoe a vida do Teu filho e da Tua filha, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, fala com ele, fala com ela, que essa aula seja um instrumento de bênção, de graça, de preparação para o ministério que Tu tens na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus é que te peço, Pai. Em nome de Jesus, que já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Vamos estar falando hoje sobre o avivamento em Bristol. Bristol é uma cidade portuária inglesa, na época, século XVIII, uma cidade muito, como a maior parte das cidades inglesas, com um grande contingente de pessoas muito pobres, miseráveis, sem saneamento básico, as ruas sujas, esgotos a céu aberto, com um grupo, uma elite, digamos assim, privilegiada, com uma estrutura religiosa ainda, estatal forte. Então é nessa cidade que John Wesley tem e presencia o seu avivamento. Nós vimos que esse é o terceiro avivamento, terceira etapa do metodismo. Nós estudamos anteriores, em Oxford, depois na Geórgia, e essa em Bristol é a mais marcante, digamos assim. Por que ela é marcante? E aí nós vamos presenciar, vamos explicar por que ela é tão marcante na história do ministério de John Wesley. O reavivamento evangélico na Inglaterra fazia parte de um avivamento que estava ocorrendo em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo, naquele instante, naquele momento, estava ocorrendo esse avivamento. A partir do século XVII, o pietismo alemão na Alemanha, o despertamento nas 13 colônias, ainda 13 colônias, evidenciava que Deus estava realizando um avivamento espiritual nas sociedades naquele período, naquele momento. Então esses avivamentos, seja na Alemanha, seja nas 13 colônias, posteriormente na Escócia, em País de Gales, eles foram os precursores, ou seja, iniciadores do movimento que ocorreu na Inglaterra. Então esse avivamento ele era geralmente marcado por fortes pregações, conversões evangélicas, diversas manifestações de vitalidade espiritual, de mover do Espírito Santo, de reteté mesmo, do Espírito Santo, de mover sobrenatural, indo desde a crescente piedade, ou seja, a busca por uma santidade individual, até mesmo, como eu falei, o reteté, o frenesi que acompanha também esses momentos, esses movimentos de avivamento. Então, nas Ilhas Britânicas, Inglaterra, Escócia, País de Gales, houve muitos antecedentes, como eu falei aqui, ocorreram muitos antecedentes para que surgisse
esse movimento e o movimento metodista eclodisse, que acabou gerando também na própria formação da visão espiritual de Wesley. Então, como falamos anteriormente, desde 1670 as sociedades religiosas elas haviam feito sérias tentativas de ter um reavivamento espiritual por meio de pequenos grupos. Dentro da Igreja da Inglaterra, e quando eu falo Igreja da Inglaterra, eu estou falando de Igreja Anglicana. Tá? Então, dentro da Igreja da Inglaterra, houve essa tentativa desses pequenos grupos que hoje se popularizou como células, vamos usar assim, mas vamos usar o nome original, que é de pequenos grupos. Estabelecimento de programas de educação, busca por conhecimento da palavra em nível local, em nível nacional, publicações, livros, literaturas que abrangesse, levasse o conhecimento da palavra do Senhor a mais diferentes povos, a mais diferentes realidades, mais diferentes locais da Inglaterra, dessas ilhas inglesas. E havia algo marcante que era as pregações itinerantes ao ar livre, ou seja, em determinado momento era aqui, outro ali. Então essas pregações itinerantes marcaram, e eram pregações que reuniam grupos grandes de pessoas que afluíam para essas reuniões, né? Em grande quantidade, em multidões até mesmo. Ocorreu isso no país de Gales pertencente ao Reino Unido, às Ilhas Britânicas. Antes mesmo, 1720, um cara chamado Griffith Jones, através dele, Deus usou para realizar esse avivamento no país de Gales, e o próprio John Wesley teve contato com ele, se tornou amigo de Griffith para absorver, né, para entender o que estava acontecendo, para aprender sobretudo. Né? Coitado daquele que acha que já sabe tudo, né? Sempre temos o que aprender. Então, meu irmão, minha irmã, esteja sempre atento, sempre buscando conhecer, sempre buscando aprender com pessoas, né, com experiências de outros, com as suas também, mas com as de outros também. Isso faz parte do nosso amadurecimento, faz parte do nosso crescimento quanto pastores e pastoras, como líderes. Infelizmente, muitos se colocam num patamar de superioridade, não preciso aprender, e acaba naufragando no seu ministério. Então, esteja sempre buscando aprender com outros, aprender, né, com a experiência alheia. Então, o próprio Wesley, ele buscou conhecer. E ele teve essa experiência pessoal, como nós falamos, lá na rua Aldersgate, 24 de maio. Mas não foi só ele, não foi só John Wesley que teve essa experiência. Outros do círculo metodista, daquele povo metodista, também tiveram essas experiências espirituais evangélicas. Whitefield, Ingham, e o mesmo irmão de Wesley, o Charles, ele teve essa experiência evangélica até mesmo antes de John Wesley, né? Então ele não foi o único, mas também não foi o primeiro também, né? Ele teve a experiência dele, determinou o rumo daquele povo, já que ele era um líder daquele povo, né? Mas ele não foi só ele, outros que estavam do seu lado também tiveram aquela experiência de manifestação do Espírito Santo na sua vida, de certeza que o Espírito Santo estava agindo nele e através dele. Amém? Devemos buscar sempre isso também, né? Que o Espírito Santo haja primeiramente na nossa vida e através da nossa vida, que sejamos e nos coloquemos como meros canais do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, por volta lá no início, em março de 1739, John Wesley, ele ouve falar que Whitefield ele estava realizando lá em Bristol, né, cultos ao ar livre. Então ele parte para Whitefield,
tentando também saber o que estava acontecendo. As multidões, ele, Whitefield, como nós já falamos, era um pregador eloquente, era um cara que, né, pregava, e multidões eram atraídas por sua pregação. Então ele foi lá entender. E a princípio, quando ele percebeu, quando ele soube que o Whitefield estava pregando ao ar livre, ele estranhou, né? Por quê? Havia um preconceito em relação à pregação ao ar livre ou pregação no campo, né? Era o nome que era utilizado, mesmo que não ocorresse no campo, mas ela era chamada de pregação no campo. Por que isso, né? Ela não era proibida, esse tipo de pregação, como nós usamos o termo hoje, pregação ao ar livre, não era proibida, mas ela tinha um série de preconceitos, porque remontava a alguns religiosos pré-reforma, que eram chamados de heréticos na época. Então havia esse ranço de preconceito de se pregar ao ar livre, de se pregar, né, em locais que não fossem dentro de uma igreja. Então, naquele primeiro momento, ao saber disso, Wesley ficou também receoso. Mas ao ler o Sermão do Monte, ao pregar sobre o Sermão do Monte e ver com seus próprios olhos o que Deus estava fazendo através de Whitefield naquelas pregações ao ar livre, ele mesmo muda o seu conceito e passa também a pregar ao ar livre. Passa a pregar. Onde desse para ele pregar, ele passava a pregar. Então, qualquer lugar era adequado, passou a ser adequado para ele. Né? Desse modo, né, no ar livre, era possível, né, e Wesley teve essa sacada, teve esse entendimento, era possível pregar, a palavra poderia ser levada para quem não pudesse ir à igreja ou quem não quisesse ir à igreja. Então, basta que ele fosse ouvido e visto. Então, era uma pregação até mais democrática, ele indo até as pessoas, do que esperar que as pessoas fossem até ele. Então ele passou a pregar em cemitérios, né? Usava os túmulos como plataforma, e as igrejas na época, no Brasil, até bem pouco tempo atrás, os cemitérios eram sempre próximos, né? Se você vê em cemitérios antigos, em igrejas antigas, você percebe, igrejas católicas, que o cemitério sempre era próximo a igrejas. Então ele usava o túmulo como plataforma e as igrejas como pano de fundo para suas pregações, né? E por serem geralmente lugares abertos, servia como uma concha acústica onde as pessoas podiam ouvir mais claramente. Na época, óbvio, né? Não existia microfones, não existia esse conceito, não existia tecnologia, então tudo era no gogó mesmo, era na palavra. Então multidões passaram também a afluir para ouvir as pregações de John Wesley. E nessas pregações, né, pessoas aceitavam a Jesus. E até mesmo dentro das sociedades, dos grupos pequenos, como o nome está dizendo, grupos pequenos, não tinha tanta gente como tinha nas grandes concentrações. Havia nesses grupos pequenos uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se manifestava poderosamente. Pessoas eram impactadas, pessoas sentiam dor pela sua condição, dores físicas pela sua condição de pecado. Pessoas ali se quebrantavam, porque o avivamento, meu irmão, minha irmã, mais do que expressões de alegria, de liberdade, avivamento é quebrantamento de corações, quebrantamento de vidas diante da presença do Espírito Santo. Se não tem quebrantamento de vida, não tem a presença do Espírito de Deus. Tenhamos essa visão. Então, havia nessas experiências, havia nessas sociedades, tanto nos grupos, nas reuniões ao ar livre,
como nas sociedades, nos grupos pequenos, haviam experiências, relatos de experiências espirituais que muitas vezes atraía as pessoas para verificarem, mas por outro criava também preconceito, principalmente dos religiosos, que não conseguiam entender aquilo e na visão deles não encaixava com a realidade espiritual da igreja da Inglaterra. Então era visto com preconceito. Então o fato de Wesley encarar esse tipo de pregação, esse tipo de realidade evangélica, fez com que ele sentisse que seu chamado, e nós já falamos sobre isso, fez com que sentisse que seu chamado, bem como a sua ordenação, tornava necessário para ele não levar em conta os limites de uma paróquia e seus procedimentos protocolares usuais. Por isso que ele declara: o mundo é a minha paróquia. Né? Em sua tentativa de cumprir a missão, a comissão de Deus de ir e pregar o Evangelho, essa era a visão que Wesley tinha. É nesse contexto, e nesse fundamento racional que sustenta a itinerância metodista. Você é pastor, pastora, futuro pastor, futura pastora, você que já é pastor e pastora metodista, você faz parte de um contexto que é a itinerância. De 2 em 2 anos pode ou não haver a sua mudança para outras igrejas. Né? Isso faz parte, tem um contexto, tem um entendimento justamente de que o mundo é a paróquia, de você ser encaminhado no lugar que necessita de ouvir a sua voz, de ouvir a voz de Deus através da sua voz, através da sua vida. Né? Então é nesse contexto que surge a entendimento de que o mundo é minha paróquia. Para Wesley, que Wesley passou para todos os pastores metodistas a partir de então. Então ela tinha essa implicação particular para ele, mas também uma implicação, uma conotação mais ampla que nos atinge até hoje, que nos chega até o dia de hoje. Então Wesley, teologicamente, continua defendendo, batendo na tecla do arminianismo, né? E frontalmente passa a atacar o calvinismo defendido dentro da própria igreja da Inglaterra. E é aí que começa a cisão definitiva de Wesley com a igreja anglicana. O avivamento de Bristol, segundo John Wesley, segundo ele mesmo declara, marcou um período da sua vida. Toda a trajetória da sua vida culminou com esse momento. Agora em Bristol, Wesley viu a ação do Espírito Santo de maneira que ele havia lido na descrição de Jonathan Edwards na Escócia, né, o movimento que gerou o avivamento na Escócia e posteriormente na Nova Inglaterra. Então agora a oração, ele via a resposta da sua oração diante da resposta do povo, diante da reação do povo, especialmente em relação à mensagem de salvação pela fé. Ele sentia cada vez a confirmação da sua própria fé, da esperança na graça de Deus, na esperança que ele seria salvo. Então aquela situação no passado, da qual ele duvidava da sua salvação, daquilo que ele duvidava da sua própria salvação, havia sido não totalmente superado, mas havia essa convicção da certeza da sua salvação. Claro que houveram momentos de desânimo, houve momentos de dúvidas, como todos nós. O Wesley é um ser humano, como no teu ministério, como no nosso ministério, há momentos de dúvidas, há momentos de desânimo, né? Mas nós cremos que estamos debaixo do chamado do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã,
está debaixo do chamado do Senhor. Creia nisso. Amém? Wesley, ele tinha isso em mente. E esse avivamento ocorrido em Bristol marcou sua vida e seu ministério. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique em paz. Amém? Até a próxima. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.